Shalom, Haverim. Hoje eu estou fazendo esse vídeo para responder a seguinte pergunta: como fazer jejum? Que algumas pessoas estão nos perguntando. Bem, a primeira coisa é que quando nós marcamos um dia de jejum, geralmente nós temos por hábito fazer um jejum de 24 horas, do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. E aí nós fazemos um jejum, o jejum judaico é um jejum total, sem comida e sem bebida. Nós não comemos e não bebemos nada do pôr do sol de um dia até o pôr do sol do outro dia. E aí as pessoas me perguntam, bem, mas isso dá mais ou menos 24 horas, o que eu vou fazer? Você deve fazer tefilot, orações. E aí a pessoa fica com dúvida, mas será que eu vou conseguir ficar praticamente 24 horas orando, tirando o período do sono? Como que alguém consegue ficar orando todo esse tempo? Bem, isso é muito fácil, gente. Por quê? Eu estou falando o que nós judeus fazemos e vou explicar como você que é cristão, que me assiste, como você poderia fazer também. Geralmente os cristãos às vezes me mandam essa pergunta falando, poxa, como que eu vou conseguir orar de manhã, desde que eu acordei até a noite? Eu não vou conseguir ficar orando tanto tempo. O problema de muitos cristãos é porque que geralmente os cristãos fazem apenas orações espontâneas. O que é uma oração espontânea? Você vai falando com o Eterno, com Deus. E, obviamente, você não vai conseguir, sei lá, de 7 da manhã até o pôr do sol, ficar falando com Deus, que, obviamente, os assuntos iriam se esgotar. Então, nós judeus, nós temos as nossas orações espontâneas sim, mas nós usamos o Sidur, que é um livro de orações que nós judeus utilizamos. O Sidur, ele é composto com 95% do Sidur são trechos das Escrituras, salmos, provérbios, textos da Torá, textos diversos, mais ou menos 95% são textos das Escrituras e 5% a textos da Mishnah, da Guemará, a poemas em hebraico exaltando, externando o nosso amor ao Eterno. Então, o que nós fazemos? Nós, judeus, temos 3 períodos de oração. Shacharit, a oração da manhã, Mincha, a oração da tarde, e o Arvit, que é a oração da noite. E no Sidur nós temos as orações da manhã, as orações da tarde e as orações da noite. Vocês podem ver que o livro é grosso. Então vejam só, se eu vou jejuar e orar o dia inteiro, eu consigo tranquilamente ficar o dia inteiro orando, por quê? Porque nós vamos lendo o Sidur e fazendo as orações que estão aqui. O problema de muita gente é que às vezes a pessoa usa o Sidur, o que eu chamo de forma legalista, mecânica ou robótica. A pessoa fica lendo, sem kavaná, sem uma intenção genuína no coração. A pessoa fica lendo da boca para fora. Ora, se você vai ler, por exemplo, Pesukei Dezimrá, que há muitos salmos ali, não só salmos, mas a base é no livro de Salmos. Se você ficar lendo o livro de Salmos da boca para fora ou de forma mecânica, aquilo ali é um nada. Os rabinos falam que isso não é agradável aos olhos do Eterno. O Shulchan Aruch nos ensina que nós temos que ler cada palavra meditando e nos concentrando no Eterno. Nós temos que ler cada palavra com uma intenção e meditar naquilo que nós estamos fazendo. Então, o Sidur ele é em hebraico, e eu, que consigo ler em hebraico, eu vou lendo em hebraico. Mas se você não lê em hebraico, você pode fazer em português mesmo. Você pode ter um Sidur e fazer as orações. E você vai me perguntar, mas se eu for cristão e eu não tenho Sidur, como que eu faço? Bem, se você não tem Sidur e você é um cristão, você pode pegar o livro de Salmos e ler. Eu vou lendo os Salmos em hebraico, mas você pode ler em português. Por exemplo, alguns rabinos no Kotel, no muro, conhecido como Muro das Lamentações, em Jerusalém, que em dias de jejum, às vezes eles leem todo o livro de Salmos,
todo o livro de Salmos no período de jejum e vão lendo e meditando em cada palavra do livro de Salmos. Porque quando nós lemos a palavra de Hashem, Hashem usa a palavra para falar conosco. Então, quando eu estou recitando, e aí, gente, não é só olhar Salmos, não, é repetir, é verbalizar aquilo que nós estamos lendo. Quando nós estamos falando a palavra de Hashem, por exemplo, Sefer Tehillim, o livro de Salmos, quando eu estou falando a palavra, é o próprio Eterno que está falando conosco. Muitas pessoas gostam de falar, eu quero ouvir Deus, eu quero ouvir Deus. Quer ouvir Deus? Leia as Escrituras. Quando eu leio as Escrituras, Deus está falando. E às vezes você vai se deparar com alguma palavra que aquilo ali vai saltar aos seus olhos, o teu coração vai bater mais forte, o Eterno vai ministrar alguma coisa ao teu coração, ou à tua Neshama, à tua alma divina. Então, resumindo, o jejum nós fazemos do pôr do sol de um dia ao pôr do sol de outro dia, nós não comemos e não bebemos, é um jejum total, e nós fazemos a oração da manhã, a oração da tarde e a oração da noite. Nós judeus vamos usando o Sidur, mas se você é cristão e não tem o Sidur, pegue, por exemplo, o livro de Salmos e vai recitando todo o livro de Salmos. Ah, não conseguiu tudo? Faça o que você puder, faça o seu melhor. E aí, gente, realmente, se você for fazendo essas orações escritas e lendo, você consegue ficar o dia inteiro orando, ok? Uma pergunta que me fizeram, posso beber? Beber água? Não, você não pode beber. É jejum e oração. Outra coisa também que me perguntaram, dia de jejum e oração é para jejuar e orar. Não vá para o YouTube, não vá para o Facebook, não vá para a internet, não veja novela, jornal, Netflix. Eu conheço muita gente que fica em jejum, é triste, no WhatsApp. Eu sei por quê, porque eu marco dias de jejum, aí a pessoa diz para mim que está jejuando. Quando acaba o jejum, depois de acabar o jejum, eu pego meu celular, aí eu vejo que tinha mensagens da pessoa na hora do jejum, me mandando mensagem. Não, gente, desligue o celular, desligue tudo e faça o seu jejum só orando, meditando, falando com Hashem. Orações escritas do Sidur, livro de Salmos, mas também falando espontaneamente com o Eterno. Outra pergunta, eu faço uso de medicamentos. E aí, chegou o dia de jejum e eu estou doente, eu preciso tomar um medicamento. Olha, a Halachá diz que a Torá é para nos dar vida. Se você precisa tomar um medicamento, a Halachá permite que você beba uma porção de água e tome o seu remédio no jejum. Porque não adianta nada você jejuar e terminar morrendo ou passando mal, indo para o hospital. Então você pode usar o remédio e uma porção de água necessária durante o período de jejum para aqueles que fazem uso contínuo de medicamentos. Outra pergunta, eu tenho a pressão baixa, comecei a passar mal no jejum. Há pessoas que no meio do jejum começam a passar mal. Gente, Torá é para dar vida. Há um princípio rabínico chamado Pikuach Nefesh, preservação da vida. Se você está passando mal, você tem que parar o seu jejum, se alimentar, porque não adianta você ficar no jejum passando mal, depois ir para o hospital, ou morrer, ou não morrer, mas aquilo ali ser algo que vai afetar e prejudicar a sua saúde. Então é um princípio rabínico que até consta no Didaquê, que é uma obra cristã também muito interessante, dizendo, você deve cumprir a Torá, mas fazendo o seu melhor, fazendo aquilo que é possível. O que é impossível, está passando mal, a pressão caiu, aí você vai ter que suspender o seu jejum, ok? Uma outra pergunta, posso trabalhar no período de jejum? Não, é jejum e oração. Você não deve trabalhar, deve se consagrar integralmente. Mas, às vezes acontece o seguinte, a pessoa, ela consegue fazer o jejum de 24 horas, de um dia ao outro,
Porém, às vezes a pessoa tem que trabalhar em algum determinado período e o patrão obriga ela a fazer aquilo. Vejam, se você, é aquele princípio, você deve fazer o seu melhor. Se você, sei lá, tiver que trabalhar em algum período pequeno do jejum, você pode terminar trabalhando, mas isso é uma exceção. O ideal, o certo é não trabalhar. Agora, você tem um emprego, você, não pode perder o seu emprego, você tem que sustentar sua mulher, sua família, e daí chegou um dia de jejum que nós marcamos. Você tem que, Tzadok, eu preciso aí trabalhar 4 horas e o resto eu consigo jejuar. Faça o seu melhor, ok? Então que você possa dar o seu melhor, aí você trabalha e depois você faz o jejum, ou você está fazendo o jejum, interrompe para trabalhar e depois continua. Aquele princípio de cada um que faça o melhor que você pode fazer, ok? Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. E, gente, eu convoquei num vídeo anterior um jejum para o coronavírus, mas a nossa vida de jejum e oração não é só por conta do coronavírus, não. Nós temos uma vida, temos que ter, todos nós temos que ter, isso é o ideal, uma vida de jejum e oração toda semana, ok? Claro, agora nós estamos aumentando, muita gente não tem o hábito de jejuar e orar, a pessoa está pegando o hábito, mas eu quero que o coronavírus vá embora, porém, mesmo indo embora, que nós mantenhamos uma vida de jejum e oração, ok? Que o Eterno abençoe e guarde todos vocês. Se inscrevam em nosso canal, nós estamos juntos, teremos muitas novidades, compartilhem isso, teremos muitas novidades. Eu vou dizer num próximo vídeo que no dia 2 de abril vai ter um período de jejum profético com pessoas de toda a América do Sul. Vários profetas da América do Sul estarão reunidos e eu vou fazer um vídeo mais pra frente chamando você, guerreiros de jejum e de oração. Vai ser um evento maravilhoso que eu vou divulgar para vocês. Assine o nosso canal, toque no sininho, compartilhe e que você faça a sua parte, ok? Que o Eterno te abençoe e te guarde. Shalom, shalom.